Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao curso de História aqui do SEJA. Hoje nós estamos introduzindo o livro 1 do ensino médio e nós vamos trabalhar aqui a unidade 1. Cada livro possui quatro unidades, portanto nós vamos ter 4 vídeos para cada livro, tá bom? Cada livro também é correspondente a 2 provas, então se vocês terminarem 4 vídeos e fizerem tudo que for proposto, vocês conseguem eliminar 2 provas, tá bom? Qualquer dúvida podem se recorrer a mim ou ao professor Euridice. Eu peço que deem preferência ao horário comercial, ou seja, das 8 da manhã às 8 da noite no máximo, acho que fica bom. A gente até responde nos outros horários, mas às vezes a gente está dormindo e não consegue responder na hora, tá bom? Vamos lá? Pois bem, hoje nós vamos estudar fontes históricas. E antes de entender o que é fontes históricas, vamos pensar um pouco na palavra, né? Fonte. O que é fonte? Se você procurar no Google, por exemplo, o significado de fonte é nascimento, ou seja, de onde as coisas nascem. Então, se eu estou falando de fonte histórica, eu estou falando de uma coisa onde a história nasce, tá bom? Aí eu entro na nossa primeira pergunta. Poxa, legal, entendi que fonte histórica é de onde a história nasce, legal. Então é onde as pessoas pesquisam para entender onde a história nasce. Mas para quê, né? Por que isso é importante? A primeira coisa que chega lá do ensino fundamental da quinta série, que a gente entende que estudar história é importante, porque quando eu estudo o passado de algo, eu consigo melhorar esse presente, entender esse presente, né? E melhorar o futuro. Então, quando eu estudo a história do Brasil, por exemplo, eu entendo como que o Brasil foi formado, quem liderou as grandes revoltas do Brasil, quem sempre teve dinheiro, quem não teve. A gente consegue entender como o Brasil foi formado e consegue responder algumas questões, tá bom? Então a gente entende que a história é importante para modificar o nosso presente e o nosso futuro, certo? Então aí que estão as fontes históricas, elas são essenciais por quê? Porque é onde a história nasce. E se nós fizermos um trabalho incorreto onde a história nasce, a gente vai entender a história errada. E se a gente entender a história errada, a gente modifica o nosso presente de forma errada e acaba estragando o nosso futuro. Então é importante que a história seja muito bem estudada e que as fontes sejam muito regulares. Por exemplo, quando eu leio um livro, as fontes indicam da onde foram os trabalhos que formaram esse livro. Eles informam quem escreveu o livro, da onde qual é a base desse autor, ou seja, mostra de onde que o autor vem, como foi a vida dele, como foi a transformação de vida dele, tá bom? Aí nós entramos num segundo ponto, que é o trabalho do historiador em cima das fontes históricas e o quanto isso é importante. O historiador ele tem o trabalho de pegar essa pesquisa, de fazer essa investigação das fontes históricas e montar um quebra-cabeça delas, um quebra-cabeça que seja exato com as coisas que são realmente importantes para a história, não é mesmo? Uma delas, por exemplo, como eu falei para vocês, é a formação histórica. Se eu faço uma formação histórica ruim, a gente muda o país. Então, como historiador brasileiro, por exemplo, ele tem que escrever livros que condizem com a história para que a gente entenda a história. Eu dou como exemplo para vocês aqui o escritor Sérgio Buarque de Holanda, que é o pai do Chico Buarque, aquele músico brasileiro que eu não sei se todo mundo conhece, mas é um músico bem conhecido, tá bom, gente? Então, o trabalho do historiador, como eu vinha falado, é montar esse quebra-cabeça da história, deixar com que a história seja o máximo verdadeira, porque a gente vai entender no final que a história não pode ser 100% verdadeira, tá bom? Mas, antes disso, eu quero voltar num ponto, que é o que os historiadores consideravam como material para que a gente estudasse as fontes históricas. Antes do século XX, ou seja, antes de 1900, os historiadores acreditavam que somente documentos escritos eram considerados fontes históricas, ou seja, só papel, coisa de advogado, histórias, só isso consideravam como fonte histórica para escrever a história de povos, de nações, de vidas, enfim. Depois do século XX, ou seja, depois de 1900, os historiadores vão perceber que tudo produz história. Esse vídeo produz história, você assistir esse vídeo produz história,
os materiais que a gente usa, o tipo de roupa que a gente usa, o tipo de óculos que eu uso, influi muito da forma que eu penso, da forma que uma sociedade acha importante se vestir. Tá bom, gente? Então, depois do século XX, os historiadores vão perceber que tudo pode produzir história. Isso é importante da gente entender, tá bom? Dentro disso, e depois de perceber que não era só papéis e documentos que formavam a história, vai ter um grupo de historiadores que vão acabar se transformando numa outra profissão, mas que vem da história, que são os arqueólogos, que é importante da gente entender também. E o significado da palavra arqueologia é arqueo, que é antigo, e logia, que é estudo, ou seja, é o estudo do antigo. Então o arqueólogo vai pegar as coisas antigas, materiais antigos, como vasos, flechas, fósseis, tá? Vai estudá-los e vai trazer para o historiador para que o historiador consiga fazer a história, ou seja, entender uma história de um povo, entender como a religião é importante para um povo. Por exemplo, a religião aqui no Brasil, ela é muito importante, mas a religião cristã é importante aqui no Brasil. Se você for na Índia, você vai perceber que a religião hinduísta, budista, acaba sendo muito mais importante que a religião cristã. Tudo isso vai sendo estudado durante a história. Tá bom, gente? Diante disso, os historiadores, juntos com os arqueólogos, junto com antropólogos, são pessoas que estudam o humano, né, antro-humano, eles vão perceber que eles têm que criar algum tempo histórico. E aí, comumente, a gente conhece tempo histórico em 2 pontos, né? A pré-história e a história. Se eu vou falar para vocês, nossa, o que é pré-história? Vocês vão lembrar lá do tempo dos dinossauros, né? Os caras do Fred Flintstone, por exemplo. Mas na história a gente chama pré-história aquela história que é antes da escrita. Aqui, historicamente, ou no termo científico, a gente divide em 3 partes: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Mas eu não quero que vocês fiquem apegados a aprender esses nomes, tá? É importante que vocês saibam que existiu períodos, esses 3 períodos. Mas o mais importante é que vocês entendam que após a escrita, a história se modificou tanto que considera-se história a partir da escrita. Isso vai ser uns 3.200 anos antes de Cristo. Ou seja, se você for pensar, a história tem uns 5.000 e poucos anos só. Apesar da pré-história ainda ser história. Tá bom, gente? Aqui, já entrando na parte final e mais importante, que é onde eu quero que vocês prestem mais atenção, é sobre as interpretações das fontes históricas e como a gente consegue criar visões sobre elas, tá bom? O mais importante aqui, quando o historiador vai escrever uma história, ele coloca todos os pontos de vista dele, do que ele estudou e de como ele enxerga as coisas. Eu tenho um tipo de olhar para uma história que você também talvez não tenha. Quando nós lemos um livro, e um livro fala, por exemplo, passou um homem de cabelo branco, gordo. Tudo bem, nós dois vamos pensar num homem de cabelo branco e gordo. Mas o meu homem de cabelo branco e gordo é diferente do seu. Isso são visões, né? Que cada um tem a sua. E na história também não vai ser diferente. O historiador, apesar de ter toda a base histórica, né, que ele tem que seguir, ele vai ter uma visão sobre a história. Então, quando ele vai falar sobre uma greve, por exemplo, ele pode escrever tanto sobre o lado do patrão quanto o lado do proletariado. Ou seja, né, traduzindo proletariado para vocês, do operário, dos funcionários, tá bom? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de uma visão histórica que fala do funcionário, o patrão é desvalorizado. E quando a gente fala de uma história onde o patrão é valorizado, o funcionário é desvalorizado. Mas isso só falando sobre trabalho. A gente pode falar, por exemplo, sobre a história do povo negro. Quanto tempo foi demorada para ser estudada a história do povo negro? Muito tempo. Porque ela não era considerada história até um tempo. Tá bom, gente? O importante daqui, e eu quero que vocês gravem isso para a vida de vocês, não existe verdade absoluta até que se prove, tá bom? Então, quando alguém fala para você 2 mais 2 é 4, isso é provado, então ela é uma verdade. Mas, se alguém conseguir provar o diferente disso, ela deixa de ser uma verdade. Então, o importante dessa aula é que vocês entendam que a gente não pode acreditar 100% com verdade em um fato,
porque ele pode mudar. E na história isso é crucial, porque a história está em constante mudança, tá, gente? Até 100 anos atrás, a história da, das mulheres, por exemplo, era totalmente diferente do que se escreve hoje. Não era tão considerada como se é considerada hoje, tá bom, gente? E isso produz o ponto-chave da nossa aula, que é o chamado senso crítico. Quando eu tenho senso crítico, quer dizer que eu consigo refletir sobre algo que me é passado, eu consigo interpretar algo, consigo ler alguma coisa e entender se isso é bom ou ruim, se isso é importante ou não, se isso vale para mim, se isso é válido para minha vida, para minha família. Então, o grande X dessa aula aqui é a gente entender fontes históricas, por que elas são importantes durante a nossa história, né, para a gente entender a história da forma correta e conseguir transformar essa história da melhor forma possível. Mas o grande ponto-chave dessa história, dessa aula aqui, é que vocês entendam que para se fazer essas fontes históricas, para se fazer uma boa história, e não precisa ser história das igrejas, mas a nossa história, a história da nossa vida, nós temos que ter o senso crítico. Ou seja, pensar se as coisas são boas ou ruins, ter informação sobre. Por exemplo, hoje em dia eu vejo muita gente falando que a Terra é plana, ou seja, que a Terra é reta. Essas pessoas falam isso, não é que elas não têm senso crítico, mas o senso crítico delas está com falta de informação. Por quê? Porque faltou o estudo, tá bom? Então, para essas pessoas, o que faltaria? Estudar mais, entender melhor e ter um senso crítico de entender que não dá para ter a Terra plana e mudar isso. O que eu quero que vocês levem dessa aula para a vida de vocês? O senso crítico é importantíssimo. Então, sempre que vocês pegarem uma notícia, pega essa informação. Não precisa ser uma notícia, qualquer coisa que você leia, que você escute, que você veja, pega essa informação, trabalha lá dentro de você e traz de volta. Será que isso é importante para a minha vida? Será que isso faz bem ou mal para mim? Beleza, gente? Então, essa é a aula da unidade 1. Eu vou mandar logo em sequência do vídeo para vocês aí o que seriam as alternativas. Eu normalmente mando em negrito no grupo, tá? Alguma dúvida, mais uma vez, pode procurar eu ou o professor Euridice. Tudo bem? Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.